O que é liderança autocrática e quais são suas vantagens e desvantagens? A liderança autocrática é o estilo mais tradicional de gerenciar pessoas que remete aos antigos chefes e governantes. Apesar de parecer uma postura ultrapassada nos tempos atuais, esse tipo de liderança ainda cabe em algumas situações e tem seus prós e contras. O termo autocracia representa um regime em que o líder detém poder ilimitado e absoluto. Da mesma forma, na empresa, o líder autocrático tem sempre a palavra final e raramente está aberto a ouvir outros pontos de vista de colaboradores. Hoje, o mundo dos negócios caminha para uma direção mais democrática no que diz respeito à gestão de pessoas, mas ainda existem situações e contextos em que uma postura autoritária pode ser necessária. Por isso, é importante entender como funciona a liderança autocrática e quando ela faz sentido dentro de uma organização. Seguem as principais características dos líderes autocráticos. Centralização das decisões. Na liderança autocrática, o gestor toma todas as decisões por conta própria, com base em suas próprias opiniões, julgamentos e pontos de vista. Ele evita consultar a opinião dos subordinados e mantém uma postura mais distante, levando em conta apenas suas observações. Naturalmente, os colaboradores não têm a liberdade de sugerir ideias e intervir nas decisões tomadas pelo líder, pois não há espaço para participação coletiva. Esse ponto na liderança autocrática é ruim nos dias de hoje, pois não engaja as pessoas e a equipe com o propósito do que fazem. A centralização de decisões se faz importante quando você recebe alguma ordem de um superior, como um fechamento de um tipo de negócio, uma demissão por corte de custos, entre outras coisas, que você deverá executar sem pedir a opinião de ninguém. Método de trabalho inflexível. O líder autocrático tem o poder de definir como serão executadas as tarefas, quais projetos serão prioritários, quem serão os responsáveis por cada processo, entre outras atribuições da gestão de equipes. Todo gestor precisa fazer essas escolhas, mas o autocrático é mais rígido nas suas determinações e não permite qualquer flexibilidade nos processos. Na prática, todos devem seguir a risco que foi determinado pelo gestor. O grande problema da liderança autocrática neste ponto não é montar um plano e pedir para que todos sigam, e sim, novamente, não ouvir ninguém do time, perdendo a oportunidade de construir a melhor decisão utilizando a experiência de sua equipe. Obediência e hierarquia. A liderança autocrática tem inspiração nos comandos táticos militares, onde a hierarquia é um valor essencial e deve ser respeitada acima de tudo. Logo, a relação com a equipe é totalmente verticalizada e a obediência é um princípio básico para os profissionais que trabalham com esse líder. O lema desse gestor poderia facilmente ser: manda quem pode, obedece quem tem juízo. O problema não é ter obediência ou hierarquia, e sim, mais uma vez, exagerar nisso e ignorar seus liderados por achar que é melhor que os outros e que não precisa da opinião de ninguém. Constante supervisão. O líder está sempre checando se as atividades estão sendo feitas como solicitado, e que nenhuma ação saia do que já havia sido programada por ele mesmo. Para ele, o colaborador deve se manter 100% focado em suas tarefas durante o horário de trabalho para justificar sua remuneração. Além disso, dificilmente esse líder reconhece conquistas dos colaboradores, mas está sempre atento aos possíveis erros. Comunicação reduzida. A comunicação com o líder autocrático é bastante restrita e se limita ao necessário para cumprir as metas da equipe. Ele não costuma ser aberto ao diálogo e não é o tipo de gestor que o colaborador vai procurar para falar sobre um problema, uma insegurança ou dificuldade para realizar uma tarefa. Também não cabem conversas mais humanizadas e troca de ideias dentro da sua gestão, já que o ambiente profissional se restringe ao trabalho em sua visão. Informações centralizadas. Por não ter muito contato com a equipe e na maioria das vezes estar tomando decisões por conta própria, passando ordens aos colaboradores, acaba que a maioria das coisas no que diz respeito à empresa fica centralizado no líder autocrático. E isso ao longo do tempo não é bom, porque desde os mínimos detalhes até os maiores ficarão sob sua tutela somente, o que não dará fluidez ao trabalho do time. Pressão para atingir metas. Outra característica comum da liderança autocrática é uma forte pressão para que a equipe atinja as metas estabelecidas pelo gestor. Esse tipo de líder não está preocupado com a motivação de seus colaboradores, pois enxerga apenas a performance de cada um, os resultados em relação às expectativas e ponto. Perceba que pressão por atingir metas você vai ter em qualquer empresa que busque evolução em seu mercado de atuação. Isso é normal. Agora, a simples pressão do dia a dia dos líderes autocráticos pode ser substituída por um planejamento
treinamento e acompanhamento bem feito. Enxergar as pessoas como robôs e fazer a pressão pela pressão não construirá nada. A pressão sempre vai existir, mas quanto mais planejada for e os colaboradores se sentirem pertencentes a ela, mais fácil ficará a missão do atingimento de metas ou menos difícil se preferir. Aliviar tensões desnecessárias no trabalho faz com que as pessoas fiquem com menos medo, gastem menos tempo com o que não importa e ponham toda a sua energia no que realmente é importante e para aquilo que foram contratadas, que é o atingimento dos resultados que a empresa deseja. Um fato importante a se dizer para desmistificar o líder autocrático é que ele tomar as decisões finais seja algo ruim. O líder democrático também toma a decisão final, como o líder liberal também toma, porque são de fato os líderes do grupo e as decisões são inerentes a eles. Portanto, acreditar que os líderes, por serem democráticos e por serem liberais, deixarão a decisão na mão da equipe é totalmente equivocado, uma vez que a diferença é ouvir mais a equipe, pedir a opinião das pessoas e construir a decisão juntos. Então, independente do estilo de liderança, a responsabilidade de decisão final é sempre do líder. Veja que a maioria das características citadas acima para os líderes autocráticos devem ser usadas por líderes com outros estilos de liderança mais predominantes, como o democrático, liberal, o situacional, etc, etc, porém de uma forma mais equilibrada apenas. O líder autocrático, na maioria das vezes, peca por exagerar no peso das suas atitudes e perder a oportunidade de construir melhores decisões e estratégias para a empresa, utilizando a experiência do time em que lidera e trabalha junto. Depois de conhecer as características do líder autocrático, é provável que você tenha enxergado mais pontos negativos do que positivos, não é mesmo? Nos últimos anos, tem ficado cada vez mais claro os benefícios de ouvir mais os colaboradores, dar autonomia para a equipe tomar decisões e influenciar os liderados em vez de mandar neles. De acordo com uma pesquisa publicada na Forbes, 63% dos colaboradores ao redor do mundo não confiam em seus líderes dentro da empresa. Os principais motivos para esse cenário são as frequentes injustiças cometidas por gestores e falta de participação da equipe na tomada de decisão. Com o aumento da confiança no gestor, os resultados não tardam a aparecer. Entre eles estão a melhora no engajamento, o aumento da produtividade e números mais favoráveis na retenção de talentos, por exemplo. Por isso, é fácil ver que a liderança autocrática não favorece nenhum desses pontos. Pelo contrário, ela tende a piorar a motivação, barrar a inovação e criar um clima negativo no ambiente de trabalho. Vale salientar alguns pontos positivos da liderança autocrática. Conseguir controlar processos de forma minuciosa e cumprir rigorosamente as metas. Outra vantagem do líder autocrático é sua consistência, considerando que todos sabem exatamente o que esperar dele sempre. Durante uma crise grave, como a que enfrentamos durante a pandemia do coronavírus, um gestor com pulso firme pode ser necessário para assumir responsabilidades e direcionar a equipe em situações extremas, onde a postura que normalmente parece opressora pode trazer mais segurança para a equipe. A abordagem autocrática também é útil em momentos nos quais não cabe qualquer inovação, e sim o cumprimento de tarefas objetivas, de forma mais rápida e precisa possível, como tarefas repetitivas e mecânicas, por exemplo. De modo geral, ele se encaixa bem em empresas com uma cultura rígida e tradicional, que não tem como prioridade a inovação e o desenvolvimento de talentos. Essas são algumas das características mais importantes do líder autocrático. Ser autocrático, na maioria das vezes, trará mais problemas do que soluções a longo prazo. Porém, em algumas situações, é necessário sim usar esse estilo de liderança para determinadas decisões em problemas específicos. Gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal. Se quiser conhecer o estilo de liderança democrático, preparamos um vídeo para você. Clique no vídeo que está aparecendo em sua tela agora. Um grande abraço e até a próxima.